Boa noite a todos. Vamos fazer aqui mais uma aulinha. No caso agora, pessoal, nós vamos tratar da dosimetria da pena. É o que está faltando para a gente fechar tudo aquilo que cai na prova do AB. Nós falamos de nulidades, falamos de extinção da punibilidade, teoria do crime e agora a teoria da pena. Tá? Essa é a base do que é cobrado no exame da ordem. Não tem nada além disso. É claro que aí tem as leis especiais, né? Mas fica tudo girando em torno disso. Por isso que seria importante mesmo dominar esse conteúdo. Tá? Ele é o conteúdo que é o mais completo de tudo. Então, olha só, nós vimos as unidades do processo, porque às vezes você tem que falar para o juiz que não está certa a coisa. Então, você alega uma nulidade. Às vezes o juiz é incompetente, né? A competência ela se define de diversas formas. E uma delas é justamente, né, os dispositivos que ficam aqui. Se o crime for doloso contra a vida, você tem que saber qual que é o crime, artigo 74, parágrafo 1º. Às vezes também, se é de competência da Maria da Penha, artigo 5º da Lei 11.340, né? Às vezes é GCRIM, artigo 61 da Lei 9.099. Aqui é o critério da especialidade. Às vezes a situação você até fala assim, nossa, é Maria da Penha, mas não, se for doloso contra a vida, mesmo sendo relação doméstica, vai ser do tribunal do júri. Às vezes fala assim, nossa, é um crime de menor potencial ofensivo, é GCRIM, mas mesmo assim vai ser de Maria da Penha, por quê? Porque é relação doméstica, tá? E o genérico é o que sobrou, né, que é para a vara criminal, qual vara que vai julgar? Artigo 78 do Código Penal. E também artigo 109 da Constituição Federal, que também mostra quais são os crimes é, da Justiça Federal, tá? Então, essa é a base. Você encontrou uma nulidade ali, do 564, você pode encontrar extinção da punibilidade também, que é o artigo 107, o exemplo disso é a prescrição, inciso 4, são os prazos, né, que a gente tem que observar para ver o que está acontecendo. Depois você ataca definitivamente mesmo o mérito, que é para verificar se existe o crime, né, tipicidade, licitude e culpabilidade. Às vezes existe um crime, às vezes não existe. Existindo o crime aqui, enfim, a pessoa é condenada. Do contrário, você comprovou a absolvição, fim, tá? E aí agora nós vamos ver a teoria da pena, né? A teoria da pena é uma dosagem daquilo que é abstrato previsto pelo legislador. O legislador ele coloca o tamanho da pena aqui, que é o preceito secundário. Então você tem crimes que variam a pena, né? O crime de roubo, por exemplo, varia de 4 a 10. A dosagem ela é feita aqui dentro. Também tem o crime de furto. O crime de furto ele varia, né, de 1 a 4. Lógico que eu estou dando um exemplo aqui bem abstrato, mas crime de homicídio também, de 6 a 20, tá? Então, o crime de aborto é de 3 a 10. Então, a variação ela vai acontecer dentro da dosimetria da pena. Nessa variação, o que que vai acontecer? É, eu tenho que respeitar algumas coisas, várias coisas. Uma delas é que entre a primeira e a segunda fase, o juiz ele fica restrito a conteúdo, né, legislativo aqui. Na terceira fase, a pena pode ficar até menor do que o mínimo. Então, o juiz, quando está dosando, ele vai vendo aqui que as circunstâncias são favoráveis ao réu, ele mantém no mínimo na segunda fase, às vezes ele mantém no mínimo na segunda fase, né, na primeira, segunda. A hora que chega na terceira fase, ele encontra uma tentativa. Retira 2/3, então 3 anos. Né? Se você tirar aqui se você tirar 3 anos, o que que vai acontecer? Se você retirar 3 anos, sobra um ano. Tá? Então você vê que a pena ficou em um ano, né? A pena em um ano. Isso aqui vai dar direito ao réu a alguns benefícios. A depender do crime, tem os benefícios que ficam aqui. Que é o quê? Que é depois que dosou a pena, depois da pena concreta, que eu vejo se tem PPL pela PRD ou suspensão da pena. Depois que dosa, que eu olho para isso aqui. Depois de dosar. Então, o critério concreto é esse aqui. É porque foi depois de dosar, não é antes de dosar. Tá? Antes de dosar, tem algumas penas abstratas, né, que são baseadas, por exemplo, na suspensão do processo. A suspensão do processo é um benefício que existe do juizado especial criminal, assim como também o acordo de não persecução penal, a transação penal, são benefícios que existem e são levados em consideração com a pena abstrata. Tá? Eu não falei rápido, acho que deu para ouvir o que eu disse, mas a pena abstrata é aquilo que está previsto pelo legislador. Todo crime, né, ele tem a pena abstrata. E aí a gente vai dosando, né, e o juiz vai dizer quanto tempo que o réu fica ou não fica na cadeia. Tá? Então, o primeiro critério para a gente observar é esse aqui. Entendi isso, aí agora fica mais fácil, né? O caminho é esse aí, as buscas, elas vão ficar assim. E aí, gente, o que acontece? É, é uma geração, porque a prova da OAB, ela é difícil, a segunda fase da OAB, eu acho a prova difícil, mas tem algumas coisas que se repetem muito, e hoje em dia já não é mais uma opção você errar aquilo que é fácil. Aquilo que é conteúdo fácil, basilar, você não pode errar mais. Você não pode errar a diferença entre erro do tipo e erro de proibição. Tem que ser uma coisa natural para você. Abolício crimes, que é uma causa de extinção da punibilidade. Tem coisa que você não pode errar. Assim como você não pode errar também a dosimetria da pena. E aí, porque é batata, é banal, é uma coisa, uma tese que você não pode perder nem a pau. Né? E às vezes, por exemplo, eles colocam lá que o cara ele cometeu um crime de roubo.
ele cometeu um crime de roubo, e eles colocam na circunstância, e você fica meio que assim confuso, porque praticamente não é um roubo, é um furto. É um furto, mas deu errado. Um furto que deu errado é o que ele, a hora que o cara estava indo embora da casa da vítima, ele encontrou a vítima, ele teve que se valer de violência grave e ameaça. Então é um roubo impróprio, né? O roubo impróprio é aquele furto que deu errado. Aí eu tenho um roubo, não deixa de ser roubo. O que acontece? Só que eles falam isso, eles ficam focados muito tempo no furto, muito tempo na subtração, no furto e blá 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 blá. E no finalzinho ele comenta um pouquinho sobre a violência, né? Um pouquinho sobre a violência. E aí eles pegam, né, e comenta qual que é o benefício que o réu vai ter, né? Que benefício que você encontra para o réu, enfim, e tendo em vista que ele devolveu todo o valor do roubo, desculpa, todo o valor daquele furto. Deixa aqui que eu levo para ela. Já levo lá. 2 segundinhos, eu acho. Ah, levo. Aí acende a luz para ela. Deixa. Aí, enfim, eles vão perguntar. E aí você vai ter a dosimetria da pena aqui. Automaticamente você já pensa no arrependimento posterior, que é o artigo 16 do Código Penal. Isso aqui você vai pensar com toda a certeza do mundo, porque o réu restituiu integralmente os prejuízos que lhe causou a vítima. Aí você já pensa no arrependimento posterior e você já responde e já erra. Por quê? Porque isso aqui é um benefício que acontece nos crimes sem violência, grave ameaça. E aí o correto seria estar aqui. Também existe esse benefício, que é o artigo 65, né, do Código Penal. 65, inciso 3, eu não sei o inciso, a linha perfeita, mas eu vou explicar isso aqui, né? Então, é uma tese, cara, que vale 0,65, né? Coincidência também, né? O artigo 65. A tese que vale 0,65 ou 0,60. Uma tese que não pode perder. Esse aqui é inciso 3, né? A linha não sei qual que é. Mas quando o réu restitui as coisas, produto do crime, ele tem um benefício. Porque assim, imagina que eu cometa um crime contra você. O prejuízo que você teve, se eu devolver os bens que eu peguei de você, eu não sou uma pessoa tão ruim. Eu sou ruim, mas não sou tão ruim. Diferente do cara que não devolveu nada. Então, o juiz tem que atenuar a pena quando acontece um negócio desse. Ou tem que diminuir a pena na terceira fase. Isso tem que acontecer. Só que existem coisas que tem que observar. Por exemplo, o artigo 16 do arrependimento posterior, ele não é aplicado no caso de violência ou grave ameaça. Então, por conta deste motivo, tá? Eu não aplico isso aqui, mas eu aplico isso daqui. Assim como também tese que é banal também, é cobrada. O cara fala lá, né? Teoria do crime. Ele comenta sobre a coação moral irresistível. Só que, na verdade, no momento lá de você interpretar, não é uma coação moral irresistível. Acaba sendo uma coação moral resistível. Uma coação moral resistível é uma coação moral a que o réu podia resistir. É uma atenuante da pena da segunda fase da dosimetria. Assim como também tem os privilégios, né? O privilégio do crime de homicídio, por exemplo, artigo 121, parágrafo 1º, é um privilégio, é uma redução de pena na terceira fase. E às vezes está escrito lá que o cara teve a influência, né, da violenta emoção, que é diferente sob o domínio de violenta emoção. Aqui, o cara está sob o domínio, né? Sob o domínio, sob o domínio da violenta emoção. Então tipo assim, se você chegar na tua casa e é uma coisa muito grotesca com a sua família acontecendo com um cara, você vai lá e mata esse cara, você vai ter o benefício do privilégio, que é a redução de pena na terceira fase. Só que às vezes não é o domínio, às vezes é uma mera influência. Mera influência tem no 65. Aqui você vai encontrar, né, às vezes, né, a mera influência, que também é tese também da prova. Então, olha só, são teses que isso aqui tem que ser natural, você tem que se acostumar com a leitura do 65. Você precisa dominar o 65. Se você não dominar o 65, você reprova no exame da ordem à toa. Às vezes você perde uma pontuação ali, besta, besta, besta. Que isso aqui é muito legal, isso aqui. Isso aqui é muito legal, de arrependimento posterior para atenuante, coação moral resistível para atenuante, privilégio para atenuante. Eu não posso deixar escapar esse tipo de tese. Não posso deixar escapar esse tipo de tese. Tá? Bom, obviamente que não é só isso, mas eu estou só comentando o que acontece dentro da dosimetria da pena. Tá? Dosimetria da pena é um tema que ele sempre está na nossa prova e a gente tem que conseguir acertar. Aí você tem outras coisas também que vêm a ocorrer, né, tais como, por exemplo, as súmulas, né, aplicáveis ao caso. Ontem, por exemplo, um aluno entregou uma peça e ele já fundamentou, né, que aquilo ali não poderia servir de fundamentos para prejudicar a pena do réu. Então, o cara tem lá inquéritos policiais contra ele, ele tem inquéritos policiais contra ele, né? Ele tem processos em andamento contra ele, processos em andamento contra ele. Processo em andamento, pessoal, é o quê? Processo em andamento. Significa que, às vezes, já teve até uma sentença condenatória, tá?
Sentença condenatória, talvez teve, talvez não teve, talvez não teve, talvez já teve. Mas mesmo se já teve sentença condenatória, continua não tendo transitado julgado. E, obviamente, isso aqui tudo é o quê? Tem que ser levado em consideração para fins de atenuante, baseado ali na súmula 4, desculpa, não é atenuante, na verdade. É só você explicar para o examinador que não tem motivos para piorar a pena do réu, porque inquéritos policiais e ações penais em curso não servem de fundamento para piorar a pena do réu. Isso está escrito na súmula, tá? Aí, uma coisa que não está escrito na súmula, mas também é cobrado, é dizer que os atos infracionais praticados pelo réu também não são puníveis, ato infracional que ele praticou quando ele era menor de idade. Então lá, a Lei 8.072, não, 8.069, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, isso aqui, o que ele fez naquela época não serve de fundamento para piorar a pena dele dentro da dosimetria. Né? Então, na hora que o juiz vai dosar ali, ele vai levar em consideração tudo isso. Outra coisa importante que tem que saber é o quê? As fases, né? A primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Uma coisa também que tem que ser natural é entender que a palavra eleva e reduz não serve para nada. Você tem que saber realmente que a primeira fase ela é baseada em circunstâncias judiciais. Às vezes são favoráveis, às vezes são desfavoráveis ao réu. Tá? Tem que saber circunstância favorável e desfavorável. Assim como tem agravante e atenuante. Né? Assim como tem majorante e privilégio. Então, essas expressões, elas não são expressões, muito embora elas deem a semântica do mesmo sentido, elas não têm o mesmo nome, justamente porque são momentos diferentes. Tá? Se a pessoa não sabe o momento correto, ela erra e perde pontuação também. Eu tenho que saber o nome correto do que está acontecendo aqui. Eu tenho que saber as três fases, que isso também vai pontuar. E o ruim é que as últimas três provas, né, já cobrou três apelações. Então, assim, eu acho difícil de vir uma alegação final agora e outra apelação. Eu acho difícil. Mas não tem problema nenhum vir, mas, muito embora eu acredite que isso não vai ocorrer. Então, isso aqui nós temos que dominar, porque se não vem na peça, vem nas questões. Não vai acabar, não vai faltar nas questões isso daqui, tá? Bom, enfim, comentando isso, que eu trouxe até o presente momento, só vamos reiterar isso que eu acabei de comentar, porque é a base, né? E essa base aqui, ela serve para tudo, tudo. Igual aquele carinha, né? As pessoas mais inteligentemente burras da Terra, ou não sei se é isso, ou. Ah, era um negocinho de desenho besta lá. Tudo. Um carinho de um médico de karatê lá. Enfim, eu estava comentando aqui sobre nulidade, extinção da punidade, teoria do crime, teoria da pena. Eu disse que depois que dosa a pena, que você busca um benefício, tá? Depois da dosagem. E aí tem que respeitar algumas coisas que aqui dentro estão dentro do sistema da dosimetria da pena. Aí eu comentei, dei um exemplo aqui de um furto que deu errado, que é o conhecido como roubo impróprio. E aí, só para mencionar o fato de que o arrependimento posterior é um benefício de terceira fase da dosimetria, só que às vezes ele não é o correto, a tese correta é a atenuante. Assim como também sobre domínio violento da emoção, né, um crime de homicídio, por exemplo, teria redução na terceira fase, acaba sendo na segunda fase. Assim como às vezes é uma tese, né, enfim, de excludente da culpabilidade com ação moral resistível, mas não é. Na verdade, é uma coação moral a que se podia resistir. Tá? Então, isso aqui que nós vimos até agora. Aí eu trouxe também para vocês os nomes, né, e exemplos que a gente usa na hora da prova, baseado, por exemplo, em súmulas, né? Súmula STJ aqui, todo esse sisteminha, enfim, ele tem que ser dominado por nós. As súmulas que estão relacionadas com a dosimetria da pena, os artigos, nós temos que dominar mesmo, não tem para onde fugir, tá? Bom, baseado nisso, vamos continuar. Nós já iniciamos, mas vamos continuar. Antes de continuar, eu vou pedir para vocês fazer uma anotação das remissões, né? Das remissões que eu tenho aqui no meu vademecum, mas como vocês não compraram eu, porque eu disse que não fazia sentido comprar, anota o que já vai ter naturalmente na sua dosimetria da pena. Deixa eu ir. Vai até o artigo 68 do Código Penal.
O 68 ele é o que mostra, né? Vem até esse artigo aqui, ó. Eu sei que você sabe, porque você não precisa de eu mostrar, mas o 68. No 68, existem essas remissões aqui embaixo, né? Eu vou falar o que está escrito aí. E se você colocar, tudo que tem de dosimetria da pena já fica aí sob o seu domínio, tá bom? É, as súmulas, eu vou colocar logicamente no lousa aqui, as súmulas e a gente lê. Aí você já fica tranquilo, né? As súmulas são essas que se seguem agora. Súmulas importantes, né? 231, tudo por enquanto do STJ, tá? Basicão aqui. Súmula 231 do STJ, súmula 241 do STJ, vai colocando aí de baixo. 440 do STJ, 443 e 444. E 269. 269 também aqui, tá? Essas são do STJ, tá bem? Só somos do STJ. Provavelmente o seu Vadimeco já deve ter a maioria delas aí, tá? Tem mais também, né? Tem do STF, 718 e 719 do STF também, mas por enquanto coloca só essas aí. Aí existe uma outra coisa que é o, o sistema da dosimetria, né? Que aí, por exemplo, a primeira fase, segunda fase, terceira fase. Para você não esquecer que são três fases, você também coloca aí debaixo do 68 as três fases. Você coloca aqui 59, você anota é artigo 59 do Código Penal, 61 a 65 do Código Penal. E aí aqui tem vários, né? Aqui né, na terceira fase é 1 milhão de artigos, mas o basicão 16 do Código Penal, 14 do Código Penal, tá? 21 e 26 do Código Penal, 21 e 26 também trata de coisinhas relacionadas à dosimetria da pena, tá? 70 e 71, tudo do Código Penal. E é claro que aí existem muitas outras coisas. Na palavra privilégio, por exemplo, você vai encontrar lá no índice remissivo várias coisinhas, né? E aí a gente coloca, que também é a terceira fase da dosimetria, 155, 155 parágrafo segundo, é privilégio, tá? 171, parágrafo primeiro, tá? 180, parágrafo quinto, certo? Então essas coisinhas aqui, elas, enfim, são importantes. Anotá-las é muito importante. Muito importante, Rafinha. Sim, sim. Muito importante, tá? Como eu disse, reitero, provavelmente já deve ter isso aí no seu Vademecum, tá? Isso é importante colocar mais ou menos numa ordem, pessoal, para você saber que realmente é assim que funciona. O próprio artigo 68, nele está explicando já, né, que a primeira fase, a pena base, será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias agravantes e atenuantes, que é o quê? 61 e 65. E, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena. E aí, obviamente, são as coisas de fração. Para ficar mais fácil ainda, né? Você não pode escrever palavras, mas na terceira fase da dosimetria, a terceira fase, a palavra aqui é a palavra fração. Sempre que você vê fração, é coisa de terceira fase da dosimetria. O juiz ele usa a fração na terceira fase, então ele é obrigado a respeitar a fração da terceira fase da dosimetria, tá? Isso aqui ele tem que respeitar, não tem para onde ele fugir, tá bom? Beleza? Maravilha. Agora vamos ler esses dispositivos, né? Vamos lê-los. Lê-lo, Eloei. Lê-los, Eloei. Bom, eu lembro uma vez que uma aluna me perguntou, né? Ela leu uma súmula e aí ela falou assim, Rafa, essa súmula aqui significa não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? E não tinha nada a ver com a matéria, né, que ela estava falando. E aí é onde que eu vejo, pessoal, a dificuldade que a gente tem para ler o conteúdo das súmulas, né? Súmulas, enfim, artigos. É difícil quando você não tem o domínio da língua portuguesa dentro do mundo jurídico. A gente acaba se confundindo, a gente não sabe, não tem aquele linguajar jurídico, acaba, enfim, sofrendo muito, tá? Mas vamos lá, ver o Brasil brilhar. É, na verdade, a súmula 269 também tem a ver com o assunto aqui, mas acaba ficando no regime prisional, né? A 440 também. É que eu coloquei aqui
Enfim, foi sem querer. Mas a 269.440 ela fica depois da dosimetria da pena. Ela trata de coisas relacionadas, né, a sistemas depois da dosimetria da pena. Agora, as outras não, as outras ficam aí mesmo. Vamos lá. Então, deixa eu ver onde que eu vou. Eu tinha um PDF bom, que eram as minhas súmulas anotadas, e acabou que eu não sei mais onde está. Vou colocar aqui súmulas da STJ. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Tinha um link que dava um sistema bem melhor. Vou ver se isso aqui eu acho rápido. Ctrl F 440, por exemplo. É, tá bom. Pode ser assim mesmo, né? Olha só, vamos ler esta súmula. 440. Eu vou começar por ela, só porque está falando sobre a pena base, né? Fixada a pena base no mínimo legal. Então, olha só. Isso aqui é só para você saber que a pena base, pessoal, é a primeira fase. Aí tem, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta. Mas aí, obviamente, que já vou estar tratando aqui depois que dosou, né? Eu vou olhar para o que aconteceu, né? Da pena base. A 440, ela trata da primeira fase da dosimetria. Olha só, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena. Isso aqui, muito embora a palavra está agravar aqui, a gente acaba usando na primeira fase da dosimetria da pena. Isso que atrapalha um pouco essas linguagens assim. Então, olha só, a 440, ela trouxe a pena base, que é da primeira fase da dosimetria da pena. A 444, ela fala que essas coisas não servem. Inclusive, se você tiver na sua folha de súmulas, já faz uma anotação aí, né? Coloca aqui debaixo. Olha só o que eu costumo fazer. É uma forma de você colar sem que o examinador saiba que você colou. Você anota o artigo aqui. Você coloca assim, né? Por exemplo, você coloca 8.069. E aí você faz um risco em cima, gente, com uma outra cor. Você faz um risco assim em cima, ó. O que significa isso? É, Agora você não sabe, mas na hora da prova você vai lembrar, falar, mas por que eu coloquei aqui o ECA? Você colocou ECA e fez um risco em cima. Ah, eu coloquei ECA, que era para lembrar que o ECA tá aqui, mas não se aplica. Ou seja, mesmo se o cara praticou atos infracionais quando ele era criança, adolescente, não vai ter a pena agravada na dosimetria, certo? Então é uma forma de você é, trazer uma teoria aí e se dar bem, né, com a logística da teoria, certo? Então, é uma forma de você fazer anotação. É uma pena porque lá na frente, então, eu vou perguntar e vocês não vão ter feito isso aqui, né? Eu vou falar, vou jogar uma tese no meio da peça e vocês vão errar isso aqui, né? Acho que já mandei até alguma nesse sentido, mas tem que tomar cuidado com isso daqui. Beleza? Bom, continuando. É. Vamos. Esse bocejamento, não sei o que começou a acontecer, mas começou a acontecer aqui. Bocejamento do cacete, né? Não era pra ficar bocejando, não. Caralho, caralho, meu. Bom, vamos lá. Soma 2, 3, 1. Olha só, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Olha só, isso aqui eu tenho que conseguir entender. O que está escrito aqui? Está escrito o seguinte: quando o juiz vai dosar a pena, ele vai levar em consideração tudo que está escrito nos artigos que nós estamos vendo aqui do lado direito, aqui. Só que o que ocorre? Ocorre que, às vezes, ele não pode aplicar alguma coisa porque ele já está no limite da lei, tá? Então, olha só, existe o sistema do dosimetria da pena, e aí o juiz ele vai dosar a pena aqui dentro do limite. Por exemplo, o crime de furto qualificado, a pena de 2 a 8. Vamos supor que o réu tenha bons antecedentes. Então, na primeira fase, o juiz mantém no mínimo legal de 2 anos. Chegou na segunda fase, não tem nenhuma coisa que desabone o réu, ou seja, não tem nada previsto no 61, nada previsto no 61. Ou seja, a pena continua no mínimo legal de 2 anos. Ela continua no mínimo de 2 anos. Só que o réu confessou. E confissão, de acordo com o artigo 65 do Código Penal, é caso de atenuante. E aí, o juiz pode atenuar? Não pode. Então, aqui nesse caso, o juiz não poderá atenuar a pena. Ele não pode atenuar. Não tem atenuante. Não pode atenuar. Por quê? É o teor da súmula 231. Não pode atenuar. Súmula 231. Por quê? Porque o cara não pode deixar a pena abaixo do mínimo legal.
tá? Então, olha só, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, tá? Não pode acontecer isso. Tudo bem? Esse é o teor da súmula 231 aqui do STJ. Vamos a 241. Súmula 241. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante, que é a dosimetria na segunda fase, e simultaneamente como circunstância judicial. O que é circunstância judicial? Primeira fase da dosimetria, tá? Então, o que está escrito aí? É o seguinte, ó, e aí também, obviamente, né, que o examinador ele faz você falar besteira. Por isso que eu quero que você responda agora que eu estou perguntando, né, em voz alta na sua casa, pelo menos. Mas olha só, se você ler o artigo 61, você vai verificar que a reincidência ela está prevista na segunda fase da dosimetria. A reincidência é uma coisa que existe na segunda fase da dosimetria. Eu vou explicar o que é reincidência. Mas antes disso, eu vou perguntar, gente, uma pessoa que é reincidente, o passado dela é um passado ruim? Responde. Uma pessoa reincidente, ela tem um passado ruim? Aí você fala, sim, né? Porque, pela lógica, pessoa reincidente tem passado ruim. E, olha só, passado ruim é sinônimo de mau antecedente? Ó, o passado ruim é o quê? O que aconteceu lá no passado? É o antecedente. E é bom ou ruim? Ruim. Então, ruim é mal. Então, automaticamente você pensa assim, pô, a pessoa realmente reincidente, ela tem maus antecedentes. É o que você pensa. É o que é natural de nós pensarmos. E o enunciado, ele meio que escreve mais ou menos baseado nisso. O promotor disse que pela reincidência não faria sentido, né, a pena base ser mantida no mínimo legal. Pois o fato dele ser reincidente, enfim, mostra que o passado dele é ruim, por isso que os maus antecedentes devem ser aplicados. E aí você junta a suma 241 e comprova que não. Uma reincidência, ela não pode servir concomitantemente como primeira e também aqui, né, maus antecedentes. Não pode, uma reincidência não pode servir ao mesmo tempo, né, de reincidência e maus antecedentes. Não pode, certo? E duas reincidências? E duas reincidências? Né? Aí sim, só que não é uma, é duas, são duas. Então, se o cara ele é reincidente, né, uma reincidência não pode servir, né, como maus antecedentes, mas com duas pode. Uma reincidência, ele fica na segunda fase aqui, agravante. A outra reincidência, ela sim será sim considerada maus antecedentes. Então, duas reincidências, aí ele tem sim um mau antecedente. Tá? Esse é o teor, né, da súmula 241. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Mas uma coisa interessante que, se você parar para pensar também, tem um outro artigo, que é o artigo 67 do Código Penal. No 67 está escrito o seguinte, que as circunstâncias pessoais, elas se compensam, né? Circunstâncias da atenuante e agravante, elas se compensam. A reincidência, ela se compensa com o quê? Com a idade do cara, ou com a confissão. Então, se o cara tem ali mais de 70 anos, ele vai ter atenuante aplicada. E aí acontece, ela se compensa. Uma reincidência se compensa com a idade. Então, aqui empatou. Tem que manter no mínimo legal. Se o cara é reincidente e tem mais de 70, isso se compensa. Artigo 67 do Código Penal. Tá? 67 do Código Penal. As circunstâncias judiciais de caráter pessoal, elas se compensam. E aí você tem isso aqui em cima. Assim como também a confissão. A confissão também, ela deve compensar com a reincidência. Tá bem? Bom, beleza, né? Saúde, amém. Saúde, amém. Então, estamos vendo aqui, né, algumas súmulas. Então, vimos a 231, vimos a 241, vimos a 440, vimos a 444, tá? Vamos também, agora, na verdade, não ver outra súmula, mas aprender o que é reincidência, né? A diferença entre reincidência e maus antecedentes. É importante por conta de que a prova ela exige, ela cobra isso de muitas maneiras. É uma pena que se estende muito a explicação disso, mas eu vou tentar ser breve, porque eu quero focar mais na leitura dos artigos relacionados à dosimetria da pena. Mas a reincidência, o que é uma reincidência, pessoal? Ó, eu vou mostrar aqui na lousa e você me responde o que eu perguntar. O cara praticou um crime, aí ele praticou outro crime. Dois crimes no ano passado. Aí não sabe por quê, né? Saiu a sentença condenatória aqui do crime um, né? E aí, quando o juiz dosou a pena aqui, o juiz não tem aqui que falar em maus antecedentes, né? Nem em reincidência. Por quê? Porque não tem nenhum trânsito julgado contra ele. Passado um certo tempo, transitou em julgado, agora sim, o crime um.
E agora vai haver o quê? O julgamento da sentença condenatória do crime 2. E aqui, ó, a sentença condenatória do crime 2 está sendo julgada, está acontecendo agora. E se você olhar para isso aqui, me fala, nesse exemplo, lembrando que aqui é como se fosse uma linha do tempo do processo, tá, gente? Então, aqui você tem datas, né? Eles vão colocar as datas aqui. Eu não vou colocar encher de data agora, dá muito trabalho, mas, enfim, que seja. Aqui foi em 2016, né? Aqui foi, aqui, isso aqui, maio de 2016, aqui foi em novembro de 2016, né? Aí aqui foi em 2019, né? Aqui foi em 2021, e aqui, né, vai ser agora em 2024, tá? Aí eu quero que você me responda. Ele é reincidente? Responde para mim, ele é reincidente? Pensa aí por alguns segundos e leia o artigo 63 do Código Penal, tá? Se você ler o artigo 63 do Código Penal, ele vai estar explicando ali o que é a reincidência. Aqui ele não é reincidente. Por que que ele não é reincidente? Rafael, mas já tem trânsito julgado, você falou que tem trânsito julgado. Sim, tem um trânsito julgado, mas o trânsito julgado que existe aqui, depois que transitou em julgado, ele não voltou a delinquir. O que aconteceu é que o Estado deu uma sentença condenatória. Então, assim, a primeira fase da dosimetria aqui, ele tem maus antecedentes, mas ele não é reincidente. Ele não é reincidente. Tá? Ele só possui aqui os maus antecedentes. Isso aqui não é reincidência, tá? É muito importante essa noção, certo? Também, na hora que eu estiver explicando sobre livramento condicional lá na frente, eu volto a comentar sobre esse assunto aqui, né? Mas, é, e daqui a pouco também, né? Às vezes do benefício, na hora que eu estiver falando de suspensão da pena, eu também vou explicar isso daqui. Mas é só para você entender que reincidência é quando o cara volta a delinquir depois que transitou em julgado. Por exemplo, se ele cometeu um crime 3 aqui agora, ele comete crime 3. Quando ele vier a ser julgado nesse crime 3, aí sim ele há de ser considerado reincidente. Praticou o crime 3 aqui, ó, em 2026, tá? 2025, vai, né? Vai que tem algum espertinho aí. 2025. Então, crime 3. Para o crime 3 aqui. Quando houver a sentença condenatória do crime 3, nesse caso aqui, ele vai ser primário. Desculpa, ele vai ser reincidente. Por quê? Porque ele voltou a delinquir depois que já transitou julgado. Então, se você observar bem, nesse crime 3 aqui, ó, ele fez uma coisa nova depois que transitou em julgado. Então, agora sim, na dosimetria da pena, ele vai ser reincidente. Ele voltou a delinquir depois que transitou em julgado. Tá? Então, aqui sim eu tenho uma coisa relacionada com a reincidência. A reincidência da filha, sim. Tá? Precisa ser reincidente, pessoal. É você voltar a delinquir depois que transitou em julgado. E é claro que na hora da prova também, gente, eles vão colocar algumas outras coisas, né? A prova não é tão simples, a prova hoje em dia eu considero uma prova difícil, de segunda fase do AB, e ela vai trazer para você, né, que você tem que ter conhecimento sobre o período depurador, que é o período de 5 anos que existe, tá? Eu vou ler aqui com vocês o artigo do Código Penal. Mas o período depurador é o período de 5 anos que existe depois que você já cumpriu a pena ou depois que você saiu da sua casa, né? 5 anos, saiu da cadeia. Olha só, vamos lá, artigo 63. Do Código Penal, se você observar bem aqui comigo, ó, artigo 59, ele vai tratar da aplicação da pena, né? Olha só. Aí tem aqui, essa aqui é a primeira fase da dosimetria. O juiz atendendo à culpabilidade, antecedente, conduta social, persona, motivo, circunstância e consequência do crime, bem como acompanhamento da vítima, estabelecerá conforme necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as combinadas, a quantidade da pena aplicável dentro dos limites previstos, regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da PPL pela PRD, tá? Então, olha só, o juiz, quando for fazer várias coisas, ele olha para isso aqui tudo. Culpabilidade do cara, antecedente do cara, conduta social do cara. Aqui, personalidade do cara é uma coisa meio que foi escrita antigamente, né? Mas é estranho você pensar, porque você pode ser uma pessoa totalmente revoltada com a vida e nunca ter feito nada de errado. Assim como pode ter que existir uma pessoa totalmente equilibrada que já fez coisas erradas. Por exemplo, um pedófilo. O pedófilo, ele é equilibradíssimo, né? Ele é totalmente inteligente, ele é gentil, é o pedófilo. Então a personalidade dele, ela é boa, né? Mas e aí? Você pode ter um cara totalmente loucão que xinga todo mundo no trânsito, mas nunca cometeu um crime na vida. Pessoa realmente verdadeira, real, boa, tá? Então, isso aqui é meio que estranho, mas tá aí, antigamente, né? Levava-se em consideração isso aí tudo. Assim como também tem o comportamento da vítima aqui. Hoje em dia eu não posso dar mais exemplos, mas vocês já vão entender, né?
Quem tem mais chance, pessoal, de ser assaltado na praia? Uma pessoa que está com corrente de ouro, colar de ouro, né? Ou uma pessoa que anda na praia sem corrente de ouro. Ai, Rafael, mas quem está com corrente de ouro tem mais chance de ser assaltado na praia. Assim como para outros crimes também que você for a imaginar aí, né? Não vou dar exemplo porque não pode dar exemplo, né? Não pode. Mas as pessoas têm que entender que existe uma verdade, né? Sobre aquilo que você está vestindo, tá? Então influencia sim. Então o comportamento da vítima influencia. Mas eu quero chegar aqui no 63 para não nos perdermos, né? O 63, ó, ele fala da reincidência. Verifica essa reincidência quando a gente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença, né? Isso aqui é muito importante. Devagar, você tem que pensar comigo aqui, devagar. Olha só, aqui é depois que transitou em julgado uma sentença que o tenha condenado por crime. Eu disse para você prestar bastante atenção, crime não é contravenção. Ó, aqui tem crime, né? Assim como lá no artigo 138, que é o crime de calúnia. Ó, 138. O que é caluniar alguém? É você imputar falsamente fato definido como crime. Então, crime, pessoal, é diferente de contravenção penal, tá? Isso é muito importante a gente ter em mente, tá? Muito importante termos em mente mesmo, tá? Isso aí. Então, olha só, o que é reincidência? Quando o cara ele comete novo crime depois que transitou em julgado. É claro que também que se você não sabe que sentença condenatória não é trânsito em julgado, também fica difícil. Se existir no enunciado que tem sentença condenatória, que o cara apelou, que fez embargos infringentes, ainda assim ele não é reincidente. Por quê? Porque não transitou em julgado ainda. Tem que haver o trânsito em julgado para que ele seja considerado reincidente. E olha só, para efeitos da reincidência, você considera também o período depurador, que é o período de 5 anos. Depois que você cumpriu a pena, se você ficar 5 anos quieto e você voltar a delinquir, você será réu primário de novo. Você há de ser novamente réu primário, tá? E esse período de 5 anos é o período que você passou na sua casa depois que cumpriu a pena. Ou você está dentro do período da pena, mas você está na sua casa. Então eu costumo dizer que o período depurador, se você tem dificuldade para decorar algumas expressões, é só você pensar a palavra casa, a expressão casa, né? A expressão casa. Então olha só, eu tenho o crime um. O cara cometeu o crime um aqui, e aí houve a sentença condenatória, transitou em julgado, né? Ele pegou uma pena. Primeiro exemplo, ele pegou uma pena aqui de 18 anos. Os últimos, depois que ele cumpriu a pena, ele vai para casa dele. Aí ele vai ficar em casa, né? 5 anos. Se ele ficar 5 anos em casa quietinho, a hora que ele voltar a delinquir, o crime 2, ele vai ser primário. Aquele será primário, ó. Primário. Será primário, certo? Será primário. Isso não acontece só depois que cumpriu a pena. Às vezes, dentro do próprio período da pena, você ainda pode ter esse benefício. Que jeito, Rafael? Porque eu estou com a pena suspensa. Existe a suspensão da pena e o livramento condicional. É um período que o Estado confia em você, ele deixa você na sua casa, tá? E se tiver passado esse período já, você volta a ser primário. E, gente, isso aqui faz um tempinho que não cai na prova do OAB. Então, a batata para estar em uma questão sua, né? Ou, se não estiver numa questão sua, também é batata para estar na peça, às vezes, né? Tranquilo isso daqui. Ó, o cara cometeu o crime um, sentença condenatória do crime um, trânsito em julgado do crime um. Só que ele foi condenado a uma pena de 2 anos. Então a pena dele é de dois. Ele pegou uma pena de dois. A pena é dois. Né? Só que ele teve o benefício da suspensão da pena. Então, o que é a suspensão da pena? A suspensão da pena é um benefício que existe para o réu ficar quieto na dele. Se eventualmente ele fizer alguma coisa de errado, ele vai ter que ir para a cadeia e cumprir a pena. Então, às vezes, a pena é de 2 anos, mas a suspensão é de 4. Se ele ficar 4 anos quieto, ele não vai nem ficar nem um dia na cadeia. Agora, se ele ficar 3 anos e 11 meses quieto, se ele ficar 3 anos e 11 meses quietinho e fizer merda, ele vai ter que ir pra cadeia, ele vai pra cadeia e vai ter que ficar 2 anos preso. Não tem nenhuma detração aqui, porque a suspensão da pena não tem benefício nenhum. Só que eu não tô falando disso. Eu tô falando sobre ele voltar a ser primário. Então, olha só. Se passou 4 anos aqui com suspensão da pena, ele não tem que esperar mais 5 anos aqui. Não tem que esperar 5 anos para voltar a ser primário. Ele tem que esperar um ano só.
Porque eu computo o período da suspensão da pena para fins de período depurador. Então, esse período de suspensão da pena aqui de 4, esse período de 4, é como se ele já estivesse na casa dele. Ele está na casa dele. Eu preciso agora só de mais um. E agora, depois, ele já volta a ser primário de novo. Ele volta a ser primário de novo. Eu não vou me estender muito nessa explicação aqui. Eu acho que deu para entender. Se você voltar ao vídeo aí, se você precisar, você vai conseguir entender. Tá? Dá para explicar mais pausado isso, com mais exemplos, mas eu não quero fazer isso agora porque eu vou explicar isso quando nós estivermos vendo suspensão da pena mesmo e livramento condicional, tá? Então eu não vou me estender agora, é só para mostrar que você tem que visualizar mesmo que o réu é primário. Para entender o que é ser primário, é você não ter cometido novo crime depois que transitou em julgado. Ah, tem como você ser primário mesmo se você praticar novo crime depois que transitou em julgado? Sim. Quando, Rafael? Quando você pratica um crime depois que transitou em julgado, mas depois de 5 anos já ter cumprido a pena. Ou depois de 5 anos já ter ficado em casa. Às vezes você tem um benefício que te faz cumprir a pena em casa. Quando está cumprindo a pena em casa, já está contando o período depurador. Não precisa acabar o período da pena para você já ter o benefício, tá? De ser primário novamente. Beleza? Basta que você tenha ficado em casa ali por 5 anos. Ok? Bom, vamos lá, né? Vamos lá, carinhas. E aí, voltando aqui para o Código Penal. Carinha. Voltando para o Código Penal, pessoal, nós temos as atenuantes, tá? Que fica na segunda fase da dosimetria. Olha só, coisas que atenuam a pena. Né? Ser o agente menor de 21 na data do fato, né? Ou maior de 70 na data da sentença. Aqui, gente, também tem umas coisas que eu não consigo entender como é que eles são tão bons a ponto de criar ser um pega isso. Me responde, gente. Olha só, e tem gente que não coloca essa tese. Aqui está escrito que tem que ter 21 anos na data do fato e mais de 70 na data da sentença. Me responde, gente. Se o cara tem 70 anos na data do fato, ele vai ter atenuante? E aí, alguém erra isso, gente. E é lógico, caralho. Porque se ele tem na data do fato, na sentença ele vai ter mais idade ainda, sabe? Então é uma coisa que tem que tomar cuidado. Não podemos errar isso, tá? Ou bobeira. Olha só, desconhecimento da lei. Alguém consegue, nesse meu joguinho aqui que eu fiz, né, de teses, vocês conseguem comparar o que você acha que vai aparecer? Olha só, esse meu negocinho aqui, ó, bem legal, né? Eu mostrei para vocês que às vezes uma coisa não é uma tese mesmo que você está esperando, né? Aqui, né? Então, olha só, baseado nisso que está aí na lousa, me fala, que exemplo que você, baseado nessa logística da lousa, qual que é a logística, Rafael? Um benefício que você acha que vai ser aplicado, de repente ele não é aplicado porque é outro benefício, e blá blá blá, né? Isso que eu falei lá atrás, daqui a pouco eu falo de novo. Mas o que que é que você acha que é parecido com esse desconhecimento da lei aqui? O que que você acha que é parecido? Vai, valendo uma empadinha seca. Uma empadinha seca, ó, meus caros. Vai. O que que você acha que ao invés de ser a tese, vai ser essa daqui? O erro de proibição, né? O erro de proibição, o cara, se ele não sabe que é proibido, ele vai ter o quê? O benefício, né? Da excludente da culpabilidade. Bom, só estou mostrando, né, que mais uma vez você vai ter aquela brincadeira, né? O erro de proibição, ele exclui a culpabilidade, mas às vezes o juiz ele não desculpa o cara. Ele fala assim: ah, eu acho que isso aqui não dá para ser isso, não, viu? Aí nem vai ser diminuição de pena. Além de não ser erro de proibição, não vai ser diminuição de pena, mas pode ser uma atenuante, pessoal. O desconhecimento da lei, tá? Olha só, agora entra aquelas outras coisas. Ter cometido o agente, o crime, é por motivo de relevante valor social ou moral, né? Enfim, às vezes você vai lá e
Ah, é duro, hoje em dia não pode falar nada. Ah. Mas é, a censura é engraçado, né? Aos poucos, ela vai comendo as pessoas, cometendo crime por motivo de relevante valor social ou moral. Enfim, aqui você tem um exemplo, né? Por exemplo, o cara que bate, por exemplo, naquele cara que tentou matar um candidato à presidência da República aqui no Brasil. Se você for esse cara que bateu no cara que tentou matar, você é um cara que está praticando o ato por relevante valor social, né? Ou você bate num cara que ele é um vizinho na rua que deixa o som alto todos os dias e não se preocupa com ninguém em volta. Então, por relevante valor social, você ali tem uma atenuante da pena. Olha só isso aqui como é que é importante, ó. Procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, importante isso aqui, tá? Logo após o crime, evitar-lhe, né, o resultado, né? Evitar as consequências ou minorar as consequências, tá? Ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Então, nota que isso aqui tudo é muito parecido com o com o arrependimento posterior. O arrependimento posterior, ele também é assim, né? Olha só, artigo 16 do Código Penal. Ele também é assim, só que o arrependimento posterior tem fração. E se tem fração, é mais benéfico, tá? Então, arrependimento posterior é melhor do que atenuante. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o RD, né? Por ato voluntário do agente, a pena será reduzida numa fração. Se a fração é terceira fase da dosimetria. Mas, ó, o requisito é sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se for um crime de furto, o furto que deu errado, que é o roubo impróprio, aí já não dá para aplicar o 16. Tem que aplicar o 65, né? O 65 ele é um caso, né, de atenuante da pena, tá bom? Olha só, né? Cometido crime sob coação que podia resistir, olha só. Eu falei, isso aqui é diferente da coação moral irresistível. A coação moral irresistível, o cara coloca uma arma na cabeça do seu filho e diz que vai matar o seu filho se você não fazer tal ato específico. Isso é coação moral irresistível. Agora, outra coisa, ele fala o seguinte, ó, eu vou contar para sua esposa que você a está traindo se você não fizer tal coisa comigo. Então, agora, é uma coação que você pode resistir. Certo? Você pode resistir. Então é uma atenuante, não é uma excludente da culpabilidade pela coação moral irresistível, mas é uma atenuante. É uma atenuante, tá? É uma atenuante. Enfim, mas Rafael, mas aí eu vou ser expulso de casa, vou perder o direito à herança, blá blá blá. Tudo bem, mas você podia resistir. Você não vai matar um cara porque alguém disse que você vai, que vão contar para sua esposa que você está traindo. Ó, ou incumprimento de ordem de autoridade superior. Cumprimento de ordem de autoridade superior, pessoal, também é um caso de excludente da culpabilidade. Mas é o quê? Obedecer hierarquicamente a uma ordem não manifestamente legal. Então, por exemplo, imagina que o delegado de polícia ele te mostra um mandado judicial super rápido. Ele mostra se você mandado judicial e já abaixa. Não deu nem tempo de você ler o mandado judicial e manda você entrar numa casa junto com ele. Você entra, você pratica a violação de domicílio, só que você vai ter excludente da culpabilidade porque você cumpriu a ordem do superior hierárquico, uma ordem que não era manifestamente legal. Ela não era manifestamente legal, não era manifestamente legal, tá? Agora, o que que é isso aqui? Às vezes, o cara que é o chefe do presídio, você acabou de entrar num presídio, o presídio tem 5.000 presos, praticamente uma cidade. O diretor do presídio, todo mundo tem medo do diretor do presídio, você já sentiu a pressão também, você é novo, passou no concurso público, está com 15 dias, e ele manda você ir na ala tal e dar banho de água gelada nos presos, em pleno frio. Acontece. Às vezes, né? é, Bom, aí eu elevei muita circunstância, né? Você pode também, às vezes, ter o benefício da coação moral irresistível, né? Você tá com tanto medo do cara, aí é coação moral irresistível, né? Mas, enfim, vamos diminuir então. Vai, aqui em Votuporanga, o delegado manda você dar um banho de água gelada nos presos. Então, ou incumprimento de ordem de autoridade superior. Você foi lá dar banho de água gelada nos presos. Não tá certo. Mas você ficou meio assim, você ficou meio estranho, você foi lá e deu banho de água gelada. Então, na hora que você for responder por lesão corporal ou por tortura, vai ter atenuante da pena também. Ou sob influência de violenta emoção. Olha só, a influência, pessoal, é diferente do domínio, né? Já falei para vocês, sob o domínio. Né? Olha só, tá escrito aqui, ó, sob domínio. Sob domínio de violenta emoção. É diferente. Isso aqui é o artigo 121, parágrafo primeiro do Código Penal. Sob o domínio de violenta emoção, é porque você chegou na sua casa e viu uma situação logo grotesca com sua esposa ou com seu filho, né? Alguém fazendo alguma coisa com eles. Você chega e mata o cara, né? Sob o domínio de violenta emoção. Você chega na sua casa e vê a sua esposa te traindo, seu marido te traindo. Você pode chegar e matar os dois.
É o quê? Sob o domínio de violenta emoção. O ato em si, ele transcendeu, né? Você não conseguiu suportar aquela situação ali, né? Então você vai ter o privilégio aqui, redução de pena na terceira fase da dosimetria. É diferente, né, de sob a influência. É sob a influência, né? Sob a influência, tá? De violenta emoção é uma coisa menos intenso para você, tá? Você viu numa mensagem no celular da sua esposa. E aí você vai lá e mata sua esposa. É claro que, enfim, isso aqui pode ser levado em consideração. Depende, né, do momento do júri, mas isso aqui pode ser levado em consideração, sim, tá? Bom, olha só, provocado por ato injusto da vítima, né? A traição é uma coisa injusta, né? Se você quer ver um pipi diferente, o seu marido também quer ver uma periquita diferente e vice-versa. Então, a traição ela é muito injusta, né? Às vezes a pessoa ela usa toda a juventude dela de honra, né? E aí o outro cara tá traindo, não tem cabendo um negócio desse, né? Confessado espontaneamente perante a autoridade, a autoria do crime, né? Olha só, a confissão aqui também é uma atenuante da pena na segunda fase da dosimetria, tá? Isso aqui também é muito importante, pessoal, porque é atenuante. Aqui embaixo deve ter a súmula 631 aí, né, do STJ, ou 631, né? Ou 630. Vamos ver qual das duas que é. É 630. Olha só. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico e ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado. Ou seja, eu tenho que falar assim, ó, eu sou traficante, sim. Aí vai atenuar a pena. É diferente de você falar assim, essa droga é sua? É sim, eu sou usuário. Então, se comprovar que você é traficante, se comprovar que você é traficante, comprovou que você é traficante? Comprovou. Mesmo comprovando que você é traficante, você confessando que é usuário, não vai atenuar. Não vai atenuar a pena, tá? Então é importante isso daqui por conta, enfim, que é uma coisa bem interessante aqui, gente, é tomar cuidado, porque tudo quanto é coisa que apareceu na tua prova, se apareceu lá a expressão que ele confessou, se o réu é um réu confesso, você fica tranquilo já, porque se ele confessou, você vai ter que pedir atenuante da pena. A não ser que seja uma questão, né? E pode ser que na questão eles coloquem essa confusão aí para você, tá? Então, a confissão, ela atenua a pena. Cometido crime sob a influência de multidão ou tumulto, se não o provocou, né? Se você não é o líder da torcida que fez aquilo, você vai ter atenuante da pena. Também, sabe aquela história lá, o fulano nasceu numa localidade complexa, cheia de traficantes, então ele é vítima da sociedade por ter traficado. Fala, isso é uma besteira e tal. Para algumas pessoas sim, para outras não. Mas aqui tem na própria lei escrito, ó. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Tá? Olha só. A pena pode ser atenuada em razão de circunstância relevante. Ele viveu ali, ele tem 23 anos, nunca traficou, mas todos os amigos dele, desde os 16, traficam, todos eles já têm moto legal, né, tem tênis legal, né, tem televisão em casa, tem internet, e ele não consegue, trabalho de servente de pedreiro não tá dando certo, não consegue, não consegue, não consegue. E ele tá mesmo, já trabalha certinho com o pai dele morreu agora, tá bancando a casa, não tá conseguindo nem tomar uma cervejinha no final de semana. Tá difícil, cara. E aí ele pega e vai lá e comete o crime. Então agora, né, agora sim eu vou atenuar a pena. O juiz pode atenuar a pena, né, embora não prevista expressamente em lei, o juiz ele pode olhar para aquilo ali e falar, isso aqui para mim eu acho que é relevante, eu vou atenuar a pena do réu, tá? E vocês estão me acompanhando? Sim ou não? Uma das vantagens de ter poucas pessoas no momento dessa aula é porque dá para eu falar bastante coisa. E vocês dois são inteligentes, então eu fico aqui também pensando, né? Às vezes a pessoa, quanto mais dúvidas, melhor também, né, gente? Então, mas eu estou comentando aqui, explicando, acho que a matéria aqui não é difícil de entender. Só que tem que ser resiliente nas leituras. Você tem que aguentar ficar lendo isso aqui, pessoal, várias vezes, tá? Não pode escapar. Por exemplo, agora vamos ver as agravantes. Obviamente que a tese não é da prova, gente, é para afastar uma agravante. Ó, a reincidência é tão importante que tem um inciso só para ela, né? A reincidência é tão importante que tem um inciso só para ela. Então, você vê o tanto que é importante você aprender a retirar a reincidência. Mostrar que o cara não é reincidente. Ah, Rafael, é assim, ele cometeu um crime
2 anos depois que a pena acabou. Você falou que tinha que ser 5. Então, mas ele estava com livramento condicional já há 3 anos. 3 anos de livramento condicional, mais 2 anos depois que acabou a pena, deu 5 do período depurador. Então, eu tenho que aprender a retirar a reincidência. Retirar a reincidência, pessoal, é muito importante, tá? Uma das teses mais legais que tem na prova da OAB é que quando você tira a reincidência, veja bem, o réu reincidente não tem direito ao privilégio na terceira fase da dosimetria. Isso você pode olhar no crime de furto, no crime de estelionato, apropriação indébita. O reincidente não tem o benefício do privilégio na terceira fase da dosimetria. Então você não consegue ver essa tese. A hora que você retira a reincidência, você tem que lembrar, uma das coisas que vai pontuar é retirar a reincidência. A outra coisa que vai pontuar é você pedir o privilégio. O privilégio você não via, mas na hora que você retira a reincidência, você tem que ver, tá? Então isso é uma coisa interessante, isso aplica no crime de tráfico também, né? Se você retirar a associação criminosa, o cara tem direito ao privilégio do tráfico, né, gente? Então, é isso. Ter o agente também cometido crime por motivo fútil ou torpe. Aqui é importante, gente, a leitura desse caput. São circunstâncias que sempre agravam a pena. Então, aqui, a pena será elevada na segunda fase. Sempre, não. Quando que não se elevará? Quando essa circunstância que eu vier a ler aqui, ela já constituir o crime. O que é constituir? É formar o crime. É, já é natural do crime. Aquela expressão já faz parte do crime. Por exemplo, descendente, a expressão descendente, a expressão criança, são expressões que já fazem parte do crime de infanticídio. O infanticídio, uma elementar dele é o próprio filho. O próprio filho é criança. Então, nota aqui, quando a palavra ela já constituir o crime, então ela não pode ser levada em consideração para fins de agravar a pena. Assim como também, quando aquilo constitui o crime, não é motivo para fins de prisão preventiva, nem para estabelecimento de regime prisional. Eu já falei para vocês lá no começo do curso, mas reiterando aqui agora. É, o cara ele vai ser preso preventivamente porque ele matou alguém? Matar alguém não é requisito para prisão preventiva. Estuprou? Também não. E bater a mulher? Também não. Então, o que está previsto no crime não é fundamento para agravar a pena. Bater em mulher tem que agravar a pena? Não. Lesão corporal, qual que é o tamanho da pena? Pode ser mantido no mínimo legal, tá? Já tem a pena. A pena de violência doméstica já é diferente da pena de lesão leve, normal, tá? Então, aquilo que constitui o crime ou aquilo que qualifica o delito em si não são coisas que são levadas em consideração para fins de agravar a pena, tá? Exemplo, Rafael, como eu disse, né? Se você matar alguém por motivo fútil ou torpe, já é qualificadora. O motivo torpe é uma coisa repugnante, né? Você matou a sua esposa porque ela salgou o feijão. Os sentimentos traz aqui, fala, pô, como assassino por causa disso, cara. Isso não é fútil. Fútil é uma coisa qualquer no trânsito. Torpe é um sentimento repugnante, tá? Então, não vai ser agravada a pena se você matar sua esposa por motivo torpe. Por quê? Porque o crime de homicídio já deixou de ser de 6 a 20 e se tornou uma pena de 12 a 30. Né? Então, o motivo torpe já qualificou o delito em si. Ah, mas se for uma lesão corporal por motivo torpe, aí sim, lesão corporal por motivo torpe pode agravar a pena. Então, na hora da prova, provavelmente vai ser um homicídio. O homicídio que vai estar lá, né? Não vai agravar a pena por motivo torpe. Por exemplo, se você matar uma pessoa que tem uma boca no tráfico, você é traficante novo e você quer matar um cara que só ele que vende na sua cidade. Se você matar o cara, é homicídio qualificado por motivo torpe. Então, não pode agravar a pena do réu na segunda fase da dosimetria, porque isso está qualificando o delito. Por exemplo, a mulher, somente mulher pode ser gestante. Então, se você matar uma gestante, a pena é agravada. Agora, se você roubar uma gestante, desculpa, também a pena será gravada. Agora, se você fizer uma mulher gestante abortar, a pena não será gravada. Por quê? Porque o abortamento, né, ele já tem como elementar a gestação. Está dentro do crime de aborto a gestação. A gestante já constitui o crime de aborto. Então, não agrava a pena quando você comete o crime de aborto contra a gestante. Agora, se você roubar uma gestante, matar uma gestante, aí a pena será gravada. Lembrando, né, pessoal? Isso aqui é muito importante também, que eu estou falando aqui agora. Tudo que eu estou dizendo aqui tem que ser com dolo, tá? O que é dolo? Dolo é consciência e vontade. Então, se você quiser, para você lembrar, anota aqui de baixo, coloca assim, ó. Coloca aqui, né? Aqui, ó, 18. 18, inciso 1. O que é 18, inciso 1? É o artigo que mostra sobre o dolo. Você tem que lembrar que tudo que está aqui é com consciência e vontade, tá? Então, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Aí, na prova do AB, pega e me pergunta: existe agravante na pena no homicídio culposo?
Ou lesão corporal culposa? Não. Ah, mas eu matei uma criança no trânsito. Não tem agravante da pena. Lesão corporal culposa, homicídio culposo. Por quê? Porque tem que ser com dolo, tem que ser com consciência e vontade. Você tem que saber que é uma criança. Se você não gosta de Halloween, e aí você vê três pessoas andando na rua fantasiadas de morte, e aí as pessoas grandes, seja que teu carro atropela e mata os três. Na verdade, eram três crianças com perna de pau. Me fala, a pena será gravada por ter matado criança? Não. Fala, mas eu matei com dolo. Eu matei a pessoa porque eu quis matar. Então, você matou a pessoa que você quis matar, mas você tinha consciência de que era criança? Não tinha consciência. Se você não tinha consciência de que era criança, consequentemente, por não ter consciência de que era criança, a pena não será gravada. A pena não será gravada, tá? Porque você tem que saber que é criança, tá bom? Aqui também tem a traição de emboscada mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, né? Acontece, tudo isso aqui é qualificador do homicídio, não é da lesão corporal, então agrava na pena da lesão corporal. Emboscada, dissimulação, tudo isso aqui é qualificador do homicídio, mas então não agrava a pena. Agora, olha só, isso aqui, ó, isso aqui é exatamente a última parte do artigo 157 do Código Penal. Leia o artigo 157 para você verificar. Me responde, no crime de roubo próprio, não é, isso não é roubo impróprio, não. O finalzinho do artigo 157 está escrito uma coisa. Imagina que você cometeu um roubo, né? E aí, o teu cliente cometeu um roubo. O teu cliente ele foi para uma balada, encontrou duas mulheres, elas ficaram super empolgadas com ele, ele foi para casa dele. Na hora que ele entrou para tomar um banho, ele achou que ia se dar bem com as duas mulheres, elas o trancaram no próprio banheiro e levaram embora as coisas dele. Elas não usaram violência nem grave ameaça e levaram as coisas embora. A hora que elas fizeram isso, a hora que elas levaram as coisas embora, elas cometeram um crime de roubo. Me responde. O juiz vai agravar a pena porque elas tornaram impossível a defesa do ofendido naquele caso? Não vai, por quê? Porque isso aqui já constitui o crime de roubo, tá? Olha só, se você observar ali, no artigo 157, dificultou. Ah, ó. Ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Se você reduzir a pessoa à impossibilidade de resistência, é crime de roubo, é roubo normal, roubo próprio, não é roubo impróprio, não. O roubo impróprio é aquele, né, que não deu certo, aquele furto que não deu certo, ó. Mas mesmo a pena incorre quem logo depois de subtrair a coisa emprega violência contra a pessoa, grave ameaça, né, a fim de assegurar a impunidade do crime. Então nota que esse é o roubo impróprio. O roubo próprio é natural aqui, tá? Então, é, então nota que essa situação aqui, ela não pode agravar a pena do crime de roubo. Não pode agravar a pena do crime de roubo, porque constitui o próprio crime de roubo. Com emprego de veneno, também, né? Enfim, lesão corporal, se você causar uma úlcera numa pessoa, né? Você sabe a dose do veneno e você não quer matar, mas você causa a lesão corporal, né, na pessoa. Então, agrava a pena. Agora, se você quiser matar a pessoa envenenada, pessoal, aí não agrava a pena. Já é homicídio qualificado. Fogo, explosivo também. Lesão corporal com fogo, eu quero queimar teu braço, né? É, se não configurar tortura, vai ser lesão corporal com fogo, agrava a pena. Explosivo, também, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel, tá? Então, essas coisas aqui, elas agravam a pena. Contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, essas coisas também agravam a pena. Lembrando que tem que ser com dolo, pessoal, tem que ser com dolo. Com abuso de autoridade ou prevalecendo de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, tá? Isso aqui também é agravante da pena. Ah, Fá, mas isso constitui a competência da Maria da Penha. Não é constituir competência, é constituir o crime mesmo em si. Por exemplo, agora é homicídio qualificado, né? Matar mulher, né? E aí a pena lá é bem maior, agora 20 a 40 anos, né? Para você ainda não, mas então, e quando você mata uma mulher pelas condições femininas, a pena não pode ser agravada nesse caso aqui. Não pode ser agravada nesse caso aqui, né? Enfim, com abuso de poder ou violação do dever inerente ao cargo. Ó, esse pedacinho aqui, ó, é o único caso de crime culposo, né? Talvez, se alguém souber um outro, me avisa aí. Mas o que eu conheço até hoje, esse é o único caso de agravante em crime culposo. Eu falei agora há pouco que não tinha, né? Você tem que saber o que está acontecendo. Mas aqui, ó, violação de dever inerente ao cargo. Você é o delegado de polícia, você tem que descarregar a arma numa caixa de areia. Só que você está cansado, não tem o que fazer, você quer quebrar uns vidros
enfim, uma casa abandonada. Você pega e mete bala na casa abandonada. E aí tem alguém lá, homicídio culposo. Homicídio culposo com agravante da pena porque você violou um dever inerente ao cargo, que é o cuidado em si, tá? Contra a criança, já falei, infanticídio, né, pessoal? Se você praticar, se ajudar uma mulher a matar o próprio filho no estado puerperal, a pena não será agravada na segunda fase. Maior de 60 anos também, enfermo ou mulher grávida. Mais uma vez, mulher grávida, né? Se você ajudar uma mulher a abortar, não vai ter essa agravante aqui, você só responde pelo crime de aborto. Porque a gravidez, ela constitui o crime de aborto. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção de autoridade. Enfim, você vai lá e bate e alguém que está numa situação né, de defesa ali qualquer. Aqui, gente, isso aqui é bem legal. Isso aqui também é simples, né? Aqui, ó, esse aqui, em caso de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, aquelas pessoas que cometeram crimes lá no Rio Grande do Sul, né? Depois de toda aquela inundação, ainda algumas pessoas invadiam casas e furtavam as casas, né? Então, nesse caso, a pena será gravada também, tá? Aí, gente, aqui o inciso, a linha L, né? Ela é sempre perguntada na prova da OAB. Engraçado. E ainda as pessoas erram até hoje isso aqui. A embriaguez pré-ordenada também é dolo, pessoal. Eu quero beber para tomar coragem de matar. Sabe? Quando você é muito novo, e você não tem coragem de chegar nas meninas, aí você pega e bebe. Então, você bebeu para tomar coragem. As pessoas às vezes bebem para tomar coragem de matar alguém. Ela bebe para tomar coragem de bater em alguém. Ela sabe o que ela vai fazer, ela começa a beber para tomar coragem. Se você bebe para tomar coragem, você vai responder com o agravante da pena. Só que, obviamente, o que acontece é você foi para uma balada no Natal e você está bebendo muito, porque você quer, tá se divertindo, fala, nossa, tô de férias, né? E aí alguém chega na tua mulher e você vai lá e mata o cara. Isso, gente, não vai agravar a pena. Por quê? Porque você não bebeu para tomar coragem, você estava bêbado, mas você não bebeu para tomar coragem, tá? Também tem que tomar cuidado que isso não é excludente de culpabilidade. O que é excludente de culpabilidade é a embriaguez absoluta e involuntária. Se você está bebendo porque você quer ir na balada e depois comete um crime, não é excludente de culpabilidade nenhuma, né? Mas também não é agravante. Não é agravante porque você não bebeu para tomar coragem. Mas também não é excludente da culpabilidade porque você escolheu beber. A embriaguez absoluta e voluntária é aquela que acontece quando você pede uma água tônica e vem gin tônica. Você dá aquela goladona, toma algum tipo de remédio de cabeça, acaba fazendo coisas que você não sabia, tá? Aí, enfim, você acaba tendo benefício da excludente da culpabilidade, tá bom? Gente, então aqui, ó, são todos os casos, tudo isso aqui. A tese na hora da prova é o afastamento do agravante. Do afastamento do agravante, é a tese que nós temos no artigo 61, certo? Você vai pedir, né, o afastamento do agravante, o afastamento da reincidência, o afastamento do agravante, tá? E aqui tem outras agravantes também que são muito importantes, pessoal. Tomar cuidado, tá? Vou parar aqui. Eu ia parar 8 horas, esqueci. Fui sem parar, fui falando, 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 né? Vou parar aqui 30 segundinhos. Vou pegar uma água ali. Já tá acabando, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui na nossa aulinha. Gente, aqui nós temos agravantes, né? Também, né? Pelo concurso de pessoas. Na hora da prova, com certeza você vai pedir para afastar a agravante também, né? Porque assim, esses casos aqui, o concurso de pessoas, ele agrava a pena. Mas assim, é aquela variável, né? Olha só. O que que é agravante? O que que o concurso de pessoas faz? O concurso de pessoas, ele faz o seguinte: depende de muita coisa, mas se for para cometer vários crimes, naturalmente nós temos o quê? Um, uma associação criminosa, uma associação criminosa para o tráfico ou uma organização criminosa, tá? Se for concurso de pessoas para um crime, pode ser que seja um fato atípico. Por que que é um fato atípico? Porque se nós nos associarmos para cometer um crime só, fato atípico. Aqui, se não iniciar a execução. Se não iniciar, né, a execução. E a outra coisa é, e a outra é, se você iniciar a execução. Aí vai ser concurso de pessoas, né? Aí realmente vai acontecer o quê? Se iniciar a execução, iniciar a execução. Aí nós vamos ter o quê? O furto. De simples, ele se torna qualificado, né? O roubo, ele tem elevação de pena na terceira fase.
E qualquer outro crime, elevação na segunda fase, que é o artigo 62 do Código Penal que eu estou lendo agora com vocês. Tá? O concurso de pessoas ele eleva a pena na segunda fase da dosimetria. Tá? Ele eleva a pena na segunda fase da dosimetria, certo? Mas ele eleva sempre? Não, ele não eleva sempre. Depende do que, Rafael, para ele elevar? Depende do que está escrito no artigo. O que está escrito no artigo é que a agravante ela acontecerá para aquele que promove e organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Coage, induz outrem à execução. Instiga ou determina a cometer crime. Executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Nota que tem requisitos específicos para a agravante da pena, tá? Não é qualquer concurso de pessoas que agrava. Então, o concurso de pessoas, ele agrava a pena no crime de roubo. O roubo, ele se torna roubo majorado. Ele eleva a pena na terceira fase, não é agravante, é majorante, tá? No furto, ele troca de simples para qualificado. E em qualquer outro crime, ele eleva a pena na segunda fase, mas depende justamente dessas expressões aqui, ó. Aquele que promove, organiza, aquele que coage ou induz, aquele que instiga, aquele que executa mediante paga ou promessa de recompensa, tá? Então, gente, estamos vendo aqui, lemos o artigo 61, tá? Lemos o 62, desculpe, lemos o 59, né? O 59, o 61, o 62, o 63, o 64, ele afasta a reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento da extinção da pena já tiver transcorrido o prazo de 5 anos, né? Computado esse período o quê? Além disso, né, o período de suspensão da pena ou livramento condicional, que é o que eu falei para você, né? Você vai ter aqui é, o depurador do mesmo jeito. E também, olha só, não se consideram os crimes militares próprios e os crimes políticos. Tá? A pessoa que já foi condenada anteriormente, mesmo se transitou em julgado, ela não é reincidente se ela cometeu um crime militar próprio ou um crime político. Atenuante. Atenuante vai pedir o reconhecimento dos atenuantes, né? E 61 você pede o afastamento da agravante. Aqui, né, o 67, que eu falei do concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. E o que se considera circunstância preponderante? Entende-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. A personalidade do agente, né, o fato, por exemplo, dele ter confessado, né, a idade dele também. A idade dele também, tá? São circunstâncias que se compensa. A reincidência se compensa com a confissão, a reincidência se compensa com a idade, que é a idade, né? Que é menoridade, não é menor de idade, é menoridade ou senilidade. Bom, o cálculo, né, já falei, as três fases aqui estão. No concurso de causas de aumento ou de diminuição de pena, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, né, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Concurso material de crimes, pessoal, aqui tudo tem fração, aqui é soma, aqui é exasperação, aqui também, né? Depois eu leio isso aqui, eu estiver explicando essa matéria, mas o juiz leva em consideração na terceira fase da dosimetria, tá? Agora, algumas coisas que acontecem, né? Várias coisas relacionadas à dosagem da pena. Por exemplo, a súmula aqui, né? A súmula aqui 443 é bem legal, né? Ó, o aumento de pena na terceira fase de aplicação, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta. É aquilo que eu sempre falo. Fundamentação concreta é, eu tenho que explicar exatamente o que está acontecendo. Não é porque você matou que a tua pena vai ser aumentada. Não, não é isso. E no crime de roubo, também não seria diferente. Não sendo suficiente para a exasperação, exasperação é mexer na fração, tá? Exasperar é mexer na fração. A mera indicação do número de majorantes. O que eu tenho de exemplo aqui? O crime de roubo, ele tem majorantes. Que é isso? Cometeu o crime com arma de fogo, em concurso de pessoas, transportando o carro para outro estado, ó, 157. Aí você tem aqui majorantes, por exemplo, arma de fogo. O que mais? Concurso de pessoas.
que mais? Transpor fronteira, passar de um estado para o outro. Que mais? Você roubou um carro que você sabia, né, que ele transportava valores elevados. Então, olha só, se você cometer um crime, gente, com uma arma de fogo, e com alguns amigos, transpondo fronteira e sabendo que o carro tinha alguns valores elevados, tudo isso aqui está escrito no artigo 57, que é caso de majorante. Agora, eu fiz só isso aqui, ó. Eu cometi o crime de roubo com arma de fogo. Eu só fiz isso. Eu só fiz isso aqui, só isso aqui. As outras coisas eu não fiz. Eu não fiz, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. E aí, olha para a lousa e me responde, na tua ideia, qual que é aquele crime que terá a pena maior? Tenta responder, se envolve. Qual dos dois crimes terá a pena maior? Vocês, que cometeram o crime com arma de fogo, com cujas pessoas, transpondo fronteira, sabendo que o carro tem valores elevados, ou eu, que só cometi o crime de roubo com arma de fogo? Qual que vai ter a pena maior, gente? Eu ou você? Eu ou você? É, a pergunta é retórica essa sua, né? Porque, pela tua explicação, na nossa ideia, obviamente seria a nossa pena que seria maior, né? Então, e aí a súmula, o que que diz na súmula? É muito legal conseguir ler o que está escrito na súmula. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação da quantidade de majorantes, do número de majorantes. Por exemplo, de novo, imagina, gente, que vocês fizeram tudo isso aqui, mas a vítima, ela ficou de boa. Eu não, eu catei e dei um tiro em cada joelho da vítima e eu roubei o carro dela. Você vê que o que eu só fiz uma coisa, eu usei de violência, vocês também, porque vocês cometeram o crime de roubo. Né? O roubo tem violência, grave ameaça, mas vocês só fizeram a grave ameaça. Eu não. Eu ainda fiz o roubo com violência, tirei no joelho do cara. Nota que o meu, muito embora só tenha um majorante, a minha pena, ela provavelmente vai ser maior que a sua, certo? Então, essa súmula 443 ela é muito legal por conta disso, né? A mera indicação do número de majorantes não é fundamento idôneo para determinar, né, a elevação da pena na terceira fase da dosimetria como sendo majorante, tá? Isso é bem legal. Olha só, a súmula 442. É inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de pessoas a majorante do roubo. O que está escrito aqui? Foi aquilo que eu disse. Eu disse que no crime de furto, o furto simples se torna furto qualificado quando tem concurso de pessoas. Só que quando o juiz vai dosar a pena, ele dosa de 2 a 8 já. Então ele pega ali um furto qualificado de 2 a 8 e vai dosar ali dentro. Só que o juiz não vai poder elevar a pena na terceira fase pelo concurso de pessoas. Por quê? Porque já foi qualificado o crime de furto justamente pelo concurso de pessoas. Olha que coisa interessante, a lei existe faz tempo. E ainda assim o STJ teve que fazer uma súmula para dizer o óbvio, né? Eu não posso usar o concurso de pessoas para elevar a pena no crime de furto. Então, olha só, o furto qualificado pelo concurso de pessoas, ele mantém a pena no mínimo legal. Qual que é a pena no mínimo legal? 2 anos. A pena de 2 a 8 fica em 2 anos. Tá? Na hora da tua prova, provavelmente o juiz vai ter elevado a pena pelo concurso de pessoas. Então, além da pena ser de 2 a 8, o juiz na terceira fase elevou, né, pelo concurso de pessoas. Não pode, por quê? Porque está escrito aqui. Né? Não pode. Isso aqui já é o próprio teor do artigo 61, do caput do 61, né? Mas está aqui pra gente, né? Bom, enfim, rapidinho, espera um pouquinho. Bom, também tem aqui, tem algumas outras coisas, né? Tem muitas coisinhas, né? Olha só, isso aqui é bem legal também. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo segundo do artigo 155 do Código Penal nos casos de crime de furto qualificado. Então, mesmo em furto qualificado, você admite a redução de pena na terceira fase. Se estiverem presentes na primeira do agente, né? Olha só como é que é importante retirar a reincidência. O pequeno valor da coisa, pessoal, também na hora da prova você vai pedir o princípio da insignificância. Mas caso o juiz não entenda pelo princípio da insignificância, que é uma atipicidade da conduta, que pelo menos reduz a pena na terceira fase da dosimetria.
A coisa também, a qualificadora só tem que ser de ordem objetiva. O que que é ordem objetiva? É rompimento de obstáculo, chave falsa. Agora, se você furtar uma pessoa que confia em você, o furto qualificado pelo abuso de confiança não tem o privilégio da redução de pena na terceira fase, certo? Então, são alguns assuntos que nós temos de dosimetria da pena, pessoal. Aí a gente tem que ler, né? Tem que ler os dispositivos, tudo quanto é coisa de fração tá na dosimetria. Então, vocês não, nós vimos juntos aqui essa ideia do que é essa dosimetria da pena. Gente, a dosimetria da pena, ela é depois, né, enfim, de tratar de coisas abstratas. Primeiro, nós trata da pena concreta, pena abstrata, depois da pena abstrata, né? Como disse para você, o contrário, perdão. Primeiro a gente trata da pena abstrata, depois da pena concreta. A pena abstrata serve para fim de competência, né? A pena abstrata serve para fins de verificar quem que vai conceder a fiança. A pena abstrata serve para ver se vai ter prisão preventiva, tá? A pena abstrata serve para saber se vai ter, porque o prazo de prescrição por um tempo, né? A prescrição, ela também é abstrata. Então essas coisas aqui são a pena abstrata, abstrata. Tem mais, né? Tem aqui o quê? A suspensão do processo. Suspensão do processo, não é da pena, não. Suspensão do processo. Acordo de não persecução penal também. O acordo de não persecução penal também é pena abstrata. Rafael, como é que decora? Você não tem que decorar. Não tem que decorar. Porque está escrito já. Né? Você vê que tá no próprio dispositivo escrito a pena máxima, a pena mínima. Então, isso é o quê? Não é a pena concreta em si. Agora, e a pena concreta? A pena concreta, ela vai te dar algumas coisas. Quais coisas? Por exemplo, a PPL pela PRD. A PPL pela PRD é um benefício que você tem que substitui a pena. Nós também temos a suspensão da pena, que é o artigo 77 do Código Penal. Tá, isso aqui é pena concreta. E também o quê? O regime prisional. Regime prisional. Qual cadeia que o cara vai ficar? Regime prisional. Artigo 33 do Código Penal. Tá? Então você tem a pena abstrata, você tem a pena concreta. Tá bom? Agora sim, a aula de hoje, nela você aprendeu muitas coisas. O que que ocorre? Essa aula, ela é tão importante quanto a de teoria do crime, se não for mais importante, né? Porque teoria do crime você sabe que você tem que aprender mesmo. Só que a teoria da pena é aquilo que, tipo assim, todo mundo acha uma legítima defesa na prova, mas muita gente não encontra, enfim, as atenuantes do 65, sabe? É uma judiação. A pessoa não encontrar a atenuante do 65, sabe? Então é assim, a gente reprova não é por teses mirabolantes, né? É por coisas simples que a gente reprova. Essa aula de hoje, vocês estão assistindo aqui a aula comigo. Para vocês, seria perfeito, pessoal. Perfeito, perfeito, perfeito. Ler tudo o que nós vimos hoje seria perfeito, tá? Para sedimentar, mas ler sozinho, sem a aula. Leia sozinho. Depois que você lê sozinho, assiste a aula inteira de novo. Ah, Fábio, mas eu não cheguei nem uma vez a fazer isso. Nem assistir inteiro. Então você vai fazer o quê? Você vai assistir inteiro para depois fazer isso, tá? Gente, então, enfim, tem muitos dispositivos. Nossa, meu voz de minha é maravilhoso mesmo, né? Meu Deus do céu. Tem muitos dispositivos, pessoal, que a gente vai ter que trabalhar ao longo do curso, tá? Mas tem que ler, porque você tem que conseguir ler o que eu falei. Você tem que conseguir ler com a sua boca, você tem com os seus olhos, você tem que ler para sedimentar o que nós vimos aqui hoje, porque senão é impossível isso aqui servir de alguma coisa. Porque você tem que lembrar de todos os exemplos que eu falei, né, que é uma ideia de teoria, tá? Eu falei que o meu voz de é maravilhoso mesmo, gente, por causa das remissões que tem aqui. Ah, bom demais, velho. Uma merda, né, cara? Você vê, faz bagulho e se esforça pra. Nossa senhora, que é isso aqui? Faz um negócio, se esforça pra caralho. Vendeu todas as cópias, tudo. Mas os caras não faz outro. Influência política, né? Política ela não é só direita e esquerda, não, mas Mas só eu ter conseguido fazer o Vadimeco, né? Fiz um tempo atrás aí, foi uma bom. Os caras podiam ter feito outro, né? Mas não fizeram. Nem me pagaram, tá?
Vou receber até hoje isso aqui também. Bom, gente, por hoje é só. Assim, nós vamos voltar só em depois do ano novo. Mas o que acontece? Eu vou colocar vocês é, no, no, no site ali para vocês assistirem as leis extravagantes, tá? As leis extravagantes. Então, vocês podem assistir as leis extravagantes. É legal assistir. Assistir também a aula de súmulas, tá? Porque até lá, até dia 3 ou 4 de janeiro, né? Tem aí 15 dias. Ah, mas por que você vai parar? Eu vou parar porque, tipo assim, segunda-feira é só o dia que a gente teria aula. Porque terça já é 24 para 25. Ninguém vai assistir aula dia 24, ninguém vai assistir aula dia 25. Aí, dia 26 daria para ter aula, né? Daria para ter aula dia 26 e 27. Mas também é ruim a gente não parar no final do ano, né? A prova, o espaço dela é bem longo, justamente porque no final do ano a galera acaba não estudando tanto. Mas vocês, se sobrar um tempinho, assiste a aula de súmulas, né? Dessa vez, eu vou tentar fazer a aula de súmulas também de novo ao vivo. Eu gosto da aula de súmulas. É legal, eu leio todas as súmulas. Só que é cansativo, né? É grande a aula demais, mas é legal. Mas eu tenho aula de súmulas ali. E eu não mandei aula de terça-feira? Não mandei, né? Você tá pedindo porque eu não mandei. Então, eu não mandei. Eu vou ver aqui, vou fuçar aqui, vou encontrar, mandar aula de terça. Eu mandei a de quarta, né? Eu vou ver aqui. Terça-feira foi dia 17. Eu vou mandar então aula de terça-feira, tá? Gente, por hoje é só, mas ó, não deixem de ler. Outra coisa, né? Eu vou mandar problemas para vocês lerem. Então, além de assistir as aulinhas, tenta ler. Eu vou mandar assim uma pecinha pequenininha por dia ali. Aí, se dois alunos responderem, eu vou gravar um videozinho e mando para vocês, videozinhos de 15 minutos, tá? Videozinhos de 15 minutinhos explicando a peça, né? Os acertos e os erros das pessoas. Aí, se somente um aluno mandar, também é injusto com o aluno que mandou só ele, né? Então, se um aluno mandar, eu também vou fazer o videozinho, tá? Então, aí, não deixe de fazer, de escrever. Eu mando o probleminha, vocês pegam e redigem a peça e depois me devolvem, tá? Beleza? Ó, beijo no mar, então. Foco, força e fé, fala depois de um estudo, tem que treinar, pessoal. A gente volta depois do ano novo. O ano novo é dia primeiro, né? Lá, e aí, enfim, depois vai ser quinta-feira já. É difícil a gente ter aula ali. Então, acho que a gente vai voltar dia 6, mesmo, pessoal. Dia 6 de janeiro. Ah, Fé, é muito tempo sem aula. Não é, não. Como eu disse, vou mandar todo dia uma pecinha pra você fazer. E também vou mandar a lei extravagante pra você assistir e a aula de súmulas também. Tá? Então, não é muito tempo sem aula, não. Beleza? Gente, é nóis. Então, beijo do magro, foco, força e fé, fala depois do estudo. E é isso. Vamos que vamos. Até dia 6 de janeiro.